Boa tarde. Hoje eu quase disse bom dia quando te vi, porque sempre gravamos de dia e hoje estamos gravando à tarde. Como estão as coisas? É verdade, é verdade. Hoje mudámos o dia e o horário. O dia e o horário. Vamos ver também como é que corre neste horário, apesar de que provavelmente vamos voltar ao anterior, Eu acho porque foi melhor. carnaval, não é? Foi, É, foi carnaval. foi carnaval, feriado. Não é exatamente um carnaval como no Brasil, mas foi carnaval. Sim, é um pouco diferente. Para mim também este ano foi um pouco diferente com o miúdo, foi uma nova experiência, eh, uma experiência diferente, digamos assim, de carnaval também. Sim, Viver o carnaval de outra maneira. Mas nunca chegará a ser como é no Brasil. Mas também acho que não é esse o objetivo. Em Portugal é diferente é a diferente, forma é de diferente. festejar. É. O que eu gosto aqui aqui também tem umas coisas curiosas. Não se diz, lá no Brasil se diz Dia das Crianças, aqui diz Dia da Criança. Mas no Dia da Criança e no Carnaval, o que eu gosto é de ver as crianças com as fantasias pela rua. Isso me deixa muito feliz. É bem É verdade, divertido. é verdade. Acho que foi isso que tornou mais especial o carnaval para mim este ano. Já fantasiou o miúdo. No Já, já, Brasil, já, já. no Brasil, a essa altura ainda deve estar tendo carnaval. Deve ser até o final da semana. Pois é, uma semana toda de férias. Aqui nem sequer é feriado Nem é oficial, não é? feriado, é. É, é um feriado opcional. Exatamente. E qual é o nosso tema hoje? Ou vai fazer mistério? Não, hoje não vou fazer mistério. Hoje vou falar de uma. Vou trazer aqui uma aplicação que eu era para. Andei a adiar durante muito tempo, eh, porque já era para ter trazido quase no início, mas porque supostamente estão para lançar uma nova versão, uma alteração complexa na própria aplicação, estava à espera que isso surgisse. Ok. Só que isso não aconteceu, então isso acho que até vai ser uma boa discussão que vamos trazer aqui, não só pela aplicação em si, mas por tudo o que está a acontecer à volta desta aplicação. É uma aplicação que é open source e é Ok. por causa disso também que eu quero trazer a discussão hoje sobre esta aplicação. É de notas, é considerada uma aplicação moderna, já com esta questão de fazer links entre notas, daily journal, um, backlinks, tudo isso Eu, está. eu ia dizer Joplin, mas aí quando você começou a colocar todas essas outras, aí eu falei, não pode ser. Não. Basicamente, tu vais chegar lá rápido, acho eu, porque eu acho que já falei dela. Foi quase como uma versão paralela que nasceu depois do Rome Research, que foi Ok. uma aplicação que realmente veio evangelizar quase o conceito de PKM, Personal Knowledge Management, e veio trazer este conceito de principalmente ligar notas entre si, usar o gráfico. Pronto, e esta aqui é exatamente o mesmo conceito, só que traz a questão de ser open source, mas Uhum. principalmente juntamente com o Obsidian, porque há muita gente que agora já está quase a chegar lá, juntamente com o Obsidian tem esta particularidade dos ficheiros estarem guardados na tua máquina. E Ok. isso faz muita diferença e houve muita gente que migrou do Roam Research para esta aplicação por ter mais controle sobre os dados. E isso fez muita diferença para toda a gente, além de, na altura ter uma aplicação também para telemóvel desde cedo ter, muito melhor do que, por exemplo, o Obsidian fez logo de início, muito Uhum. melhor do que o Roam Research, apesar de agora parece ter surgido, eles terem lançado uma versão, mas tudo isto fez com que muita gente migrasse para esta. Já estás a chegar lá, a perceber Eu qual acho que, é eu a acho que eu sei qual é, mas aplicação? eu não me lembro o nome. Eu acho que eu sei qual é, porque eu não me lembro o nome. Eu não sou o Ivo que fica todos os dias enamorado com a aplicação. Mas aí eu lembro de toda essa história, eu lembro de tudo isso que está a dizer.
Uhum. Então, para não continuar aqui com o suspense, não é? A aplicação chama-se Logseq ou Isso. Logsec. Há várias maneiras já ouvi várias maneiras de dizer, eu costumo dizer Logseq. Um, Basicamente é uma aplicação, é um outliner. Uhum. Qual é a diferença? Vai tocar em alguns assuntos agora, por isso eu não me vou prolongar, que já falámos no outro episódio, com o Reflect, um dos primeiros episódios, acho que até foi o primeiro. Uhum. Acho que Falámos foi, da é. questão de teres bullet points, não é? E teres um outliner, basicamente podes fazer uma lista e depois identar e ter quase hierarquia, sendo que aqui, ao contrário, por exemplo, do Reflect, realmente cada bullet point tem um ID e é único. Ou seja, em vez de ser a nota, a identificação é do bullet point, ou como eles dizem, do node, Aham. ok? Que é o node. E isso distingue-se logo do Obsidian. E muita gente tem, eu lembro do início, eu experimentei as duas, e muita gente tinha esta dúvida: vou para o Logseq, vou para o Obsidian. Ambos tinham a questão de ter os fecheiros locais, Aham. ou seja, ele cria um fecheiro MD, mas depois a grande diferença é quem prefere um outliner, quem prefere um full document, ou seja, um documento onde é uma nota uh, inteira, não é? E ela associada a um fecheiro. E ela Apesar é. de que, só para concluir, o Logseq, desculpa, apesar de cada node ter um identificador, ele tem um conceito de página e cada Ok. página é uma nota, ok? E ele guarda em TXT ou MD, a extensão? MD, Markdown. MD, E ele ok. reconhece Markdown, ele traduz Markdown para texto formatado e o que está por trás é Markdown. Depois podes ir ver o fecheiro e está lá Markdown. Eu procurei aqui, só vi. Ele só tem página no GitHub ou tem também uma. Não, não, este é logseq.com. Ah, ok, deixa eu ver aqui, logseq.com. Eles têm até uma página bastante bonita agora. Durante muito tempo não tiveram. O que aconteceu foi eles receberam recentemente, ou não sei se foi já quase há 2 anos, um investimento grande. Uhum. Uh, e sendo uma aplicação open source, é possível estar a ver o que é que está a acontecer. E uma das coisas que eles anunciaram, mas ainda até esta semana que vi no Discord uma discussão sobre alguém que estava muito frustrado com esta questão, que é não haver quase transparência. Apesar de ser open source, tu podes ver o que é que está a Pode acontecer ver tudo. e podes ver tudo. Na verdade, não há grande comunicação sobre o processo e já estão a prometer basicamente uma Ah. alteração grande que eles fizeram, que é a ideia deles é usar uma base de dados para a informação. Ok? Essa base de dados vai ser criada dentro na tua máquina, mas isso vai Hum. permitir escalar muito, muito mais a aplicação e eles querem um conceito mais parecido com a aplicação chamada Tana. Não é que vamos falar hoje, mas o Tana é outra aplicação que traz um conceito de super tags, que é quase como, imagina, crias uma tag e essa tag é uma página com várias propriedades. E então, por exemplo, uma tarefa, se adicionares, e neste Logseq, na nova versão, que já podes testar, está em beta ainda, aliás, acho que ainda está em alfa. Se tu testares, por exemplo, e colocares uma tag task e depois abrires basicamente essa página, como ela tem a tag task, ela vai ter propriedades que tu podes definir, por exemplo, o status, o início, ou seja, podes definir propriedades, como acontece no Obsidian, Na... tem várias propriedades. Não, fiquei confuso com Não, isso, da propriedade da exato. tag. É bastante complexo, digamos assim, mas é o conceito. Assim a explicar é um bocadinho, mas mesmo usar é complexo. E é por isso muita gente que descobriu, por exemplo, o Tana, começou a usar Aham. muito porque percebeu como é que aquilo funciona, mas para muitas pessoas
tornou-se complexo, demasiado complexo. Mas basicamente uma tag é quase. Eu vou tentar fazer um paralelismo como Tá se bem. fosse um template no Obsidian, ok? Ou seja, imagina que tinhas um template tarefas e tu criavas uma nota e aplicas o template de Ok, tarefas, não é? ok. Neste conceito, tu não precisas, só precisas de adicionar a A tag tag. tarefa. E basicamente ele vai reconhecer aquele node como um node que é uh, um, ou neste caso, tem de ser, tu convertes uma tag em super tag, que é uma tag que tem várias Mas, propriedades. ok, isso é um pouco confuso. Vou ter que ver no site depois. Porque se Eles você não, tá. Ah, essa é não. que eles não têm. Mas é possível testar a versão beta que Tá já bem. faz já Porque eu não faz entendi. isso. Você aplica tag. Tá, isso é muito confuso. Não entendi. Uhum. É, é- sim, o conceito o Tana chama isto super tag. Ainda não Aham. sei como é que o Logsig vai chamar a isto, mas basicamente permite escalar para escalar em termos de, de propriedades, adicionar propriedades a conteúdo através das tags, Ok. ok? Porque imagina, uma tag, Ah, é como propriedades se como tivesse as uma tag. propriedades do Obsidian? Exatamente, Ah, exatamente. ok. Agora sim, Sendo que entendi. passa a ser automático. Ok, Passa a ser ok, automático. ok. É quase E, como se uma tag fosse uma. Lá está, o Tana chama super tag porque é uma tag especial ok. em que ela tem propriedades. Então, na Torna-se. verdade, é como se Torna-se. fosse. É como se fosse um template de propriedades. Isso. Porque aí eu quero aplicar É determinadas exatamente propriedades. o que eu estava a dizer. É muito parecido com o conceito de template. É porque quando Só você que diz imagina, num template, eu pensei na nota inteira. Tudo da nota. Não pensei na. Aí eu não consegui. Como? Exato. Que vai modificar a nota. Mas eu Ima- entendi agora. Imagina, imagina que o que ele cria, na verdade, depois é uma collection, quase, percebes? Uhum. Como é baseado em base de dados, o que te vai permitir é, por exemplo, imagina que tu estás a escrever uma lista, ok? Aham. E tens um bullet point e imagina que escreves, vou escrever aqui uma lista de tarefas, imagina, Aham. ok? E tu escreves, por exemplo, tarefas e depois começas, fazes identas, não é? Metes um bullet point para a frente e começas a escrever uma lista. E se tu adicionares em cada uma desses bullet points a tag task, por exemplo, essa aí acho que vem por defeito no Logseq, task, basicamente se carregares na tag task, ele vai-te abrir uma página que é a página da base de dados de todas as tags e vai-te mostrar de todas as tasks. Ou seja, vai-te mostrar basicamente uma tabela, digamos assim, de todas as tasks. É quase como se fizesse uma pesquisa, ok? Uma pesquisa. Ok. E depois tu podes clicar, esse bullet point passa a ser uma espécie de uma página que tem propriedades, que é, por exemplo, o estado, e tu podes definir, podes dizer, eles criaram mesmo em termos de interface, quase que podes definir a prioridade, podes definir a data de conclusão. No caso da task já é uma pré-definida, mas depois tu podes criar as tuas próprias super tags, ou não sei o que é que Mas, eles vão mas chamar ainda, existe não percebi. tag normal. Se eu quiser só fazer Existe um tag como qualquer outro app. isso. Sim, sim, exatamente. Ok, Pronto. ok. Mas isto ainda não existe. A versão atual do, Aham. do, do Logseek é bastante simples. Permite também fazer qual é uma grande diferença, por exemplo, para o Obsidian? É que o Obsidian, por exemplo, instalas o plugin DataView e podes fazer depois umas queries, não é? Que é Uhum. uns pedidos à tua base de dados, basicamente são os teus ficheiros, para procurar qualquer coisa e mostrar-te em formato de lista, tabela ou tarefas, não é? Um, o próprio Logseek uh, permite fazer isso, mas a diferença é que ele já tem incorporado um sistema de query em que tu podes fazer Hum. queries
a tudo, mas tu podes ir ao detalhe de ser o bullet da resposta e não a nota. Porque, por Entendi. exemplo, no caso do Obsidian, ele vai-te dar É a o nota. resultado, vai ser uma lista de notas. Mas isso Aqui não permite tu ir ao detalhe do do bullet. bullet point, Ok, mas isso ou do note, neste caso. não faz a aplicação ficar um pouco mais complexa do ponto de vista técnico, ou seja, ele não vai ter a liberdade de ver as notas como no Obsidian para todo sempre, né? Aquele que é o que prega o Obsidian, né? Eu tenho as notas entre aspas, TXT, porque elas são textos, né? São notas de texto. E isso que você diz, mais o fato de que eles querem migrar para um banco de dados, isso não vai fazer com que ele se torne mais fechado de uma certa forma, tecnicamente falando? Sim, isso é uma grande discussão que está a haver neste momento, por exemplo, no Reddit e nos fóruns da própria aplicação, porque essa falta de transparência tem feito com que as pessoas tenham muitas dúvidas do que é que vai acontecer. Aham, A verdade é que eles não. O facto de teres uma aplicação que é baseada num ficheiro Markdown e depois tu queres realmente criar, por exemplo, este conceito de supertext, que é bastante complexo em termos de uhum, dados, para fazer, basicamente significa que tens de fazer correspondência não só numa linha de um texto, mas de muito mais coisas. Precisas mesmo de sim, uma base de dados, digamos assim, para poderes apresentar isso ao utilizador. E uma das questões que tem havido é que o facto desta aplicação, uma das bases que apareceu foi usar o modo org. Ela permite usar Markdown ou usar org mode. Org mode é tipo um, uma espécie de. Já foi inventado há muito tempo para aham, Emacs, mas é basicamente também um conceito de outliner muito antigo que foi usado, que tem uma linguagem própria foi usado para tirar notas, para gerir tarefas, porque ela permite adicionar metadata, digamos assim, às tuas informações, de como tempo, data para concluir, permite adicionar metadata em informação. E esta aqui permitia-te escolher se queres usar o modo org ou o modo markdown normal. E com esta mudança eles tiveram de optar por deixar cair este org mode. E isso já criou ruído. E a claro. outra é, as pessoas começaram a dizer, espera aí, mas se vão ter uma base de dados, como é que vão fazer com a questão dos fecheiros locais? E eles dizem que vão manter as duas coisas, ok? Sendo que a base vai ser a base de dados e depois vai haver uma transcrição da base de dados para fecheiros Markdown. Ok, Isto é a informação que existe. E é assim um bocado estranho, as pessoas estão um bocado duvidosas do com como é que certeza. isto vai acontecer. Vai Além acontecer aquilo. disso, Qual foi o app que você testou outro dia que a base de dados não mudou quando você mudou o nome da nota? Lembra que você me disse isso? Que teve um app. sim, foi, foi um outro plano que já falámos aqui, que é, sim, eu basicamente ele cria o fecheiro com o mesmo nome, com o primeiro nome que se dá ao fecheiro, se mudar o título do fecheiro, não muda o nome do fecheiro, Pois. ficam com outro nome. Aqui, em princípio, eles dizem que vão ter um sistema que vai estar constantemente a atualizar. Mas não sabemos, porque a verdade é que eles prometeram esta nova versão já há bastante tempo e não acontece nada. Já tiveram 2024 completamente a desenvolver esta nova versão. Acho que foi o ano inteiro. Uhum. E já vamos a terminar o primeiro trimestre de 2025 e ainda não há fumo branco, como se costuma dizer, para, para a nova versão. E então as pessoas estão assim um bocado. Tem havido um movimento de algumas quererem sair desta aplicação, porque criou-se quase aqui quase uma sensação de desconfiança por parte Aham. de todos os utilizadores sobre o que é que vai acontecer. Algumas pessoas estão muito satisfeitas com a versão atual e só queriam sentir que a versão atual é atualizada e se mantém Aham. viva e não querem esta nova versão. Há muita gente que quer esta nova versão, mas não vê também saída. Ou seja, é estas dois lados que estão em conflito, tanto os que querem a atual como os que querem a nova, mas também não sei. Eu acho que eu entendo as pessoas que não estão felizes, porque eu ia dizer que
É uma app muito interessante à medida que você ia explicando, mas de repente chegou essa parte do banco de dados e aí eu pensei, isso não é bom. Sim, eles no site deles têm essa coisa de mencionarem a privacidade, ou seja, isto aqui, Aham, apesar de ser banco de dados, aparentemente vai continuar a ser muito privado porque vai ser local. Eles têm também um sistema de sincronização, como o Obsidian tem, criado por eles, sendo que o deles ainda está em beta há 2 anos, acho eu, ou seja, nunca foi atualizado. Porque eles dizem que só vai sair de beta basicamente com esta nova versão, aham. com esta nova versão. E depois tem a questão de dizerem que é realmente uma aplicação Markdown Files, não é? Que é a base deles. E agora, não sei se isso realmente vai acontecer. E eu sempre que testei esta aplicação, eu olho para ela e vejo como tem aqui vantagens, por exemplo, sobre o Obsidian, que é a questão mesmo de ser muito mais rápido de introduzir informação. Porque tu entras, eu acho que já falei disto na altura do Reflect, uma vantagem é mesmo tu entrares e teres logo o dia, sabes? É, Uhum. tu entras e tens a timeline dos dias, basicamente, e tu começas sempre por aí. Tu podes começar logo a introduzir e a criar notas através do dia. E depois ficam, basicamente, fazes o bracket, não é? Tipo, Uhum. parênteses reto, e podes pesquisar logo uma nota que já esteja criada, ou criar, ou até criar um link para uma nota que não existe, como a Obsidian faz também. Certo. Que é muito interessante isso aí. Não E gosto depois, tu disso, podes. de link pra nota que não existe. Várias vezes eu crio notas. Mas isso até é uma coisa que devemos aqui falar rapidamente, porque eu recentemente vi um post, um texto de uma pessoa que falava sobre isso, e que isso era uma das grandes vantagens que via, que é o facto de eu poder escrever para o meu futuro. Ou seja, Aham. imagina que eu tenho uma ideia, eu crio já um link, mas eu ainda não tenho nada para colocar lá, só tenho o título. E em vez de Interessante. estar a criar uma nota vazia, posso simplesmente criar um link e mais tarde, quando eu for pesquisar, esse link vai continuar a aparecer. Se tu pesquisares, ele vai continuar a aparecer mesmo quando fazes. E tu vais poder dizer: "Oh, isto já existe, eu já tive esta ideia, esta coisa está aqui, eu agora tenho Interessante. conteúdo." Sim, ou por exemplo, imagina que várias notas vão dar a essa ideia, não é? Mas tu ainda não criaste Não nada. De criou a repente dizes: ideia. agora já tenho aqui. Ok. É uma ideia, acho que achei interessante, É mas. interessante. O que acontece comigo é que às vezes eu digito tão rápido que eu, Uhum. às vezes, sei lá, troco uma letra, eu vejo o que apareceu ali na lista, aí troco uma letra e, pum, crio, vou lá e crio sem querer. Apesar de ter visto, em vez de selecionar, o cérebro vai e continua escrevendo. Quer dizer, a mão vai mais rápido que o cérebro e cria. Já aconteceu várias vezes comigo, agora eu tenho que escrever com calma, intenção e atenção. Então, o, de- Sim, o defeito, o eu defeito acho, sou eu, o defeito sou eu. sim. Eu não acho que seja isso. Acho que tem a ver com o método, não é? Isto é mais uma possibilidade que esta Uhum, ferramenta dá. Acho que não tem a ver com o facto de ser um, um defeito ou um problema, porque, exatamente. por exemplo, eu não costumo usar muito isso de links mortos, digamos assim, mas, Aham. mas, mas fiquei a pensar nisso porque É também tinha a interessante. ideia de que eu acho que pode ter potencial se soubermos usar. Acho que é tudo isso. Acho que há esse, esse potencial, porque depois, por exemplo, no gráfico podes ver esses links mortos, imagina, e até perceber que muita coisa se liga a É, ela. isso, No isso eu gostei. Reflect, no Reflect havia uma coisa interessante, que é tu não tinhas de te preocupar com isso, e depois podias usar a inteligência artificial para selecionar e diz assim, cria todos os links, todos os basicamente backlinks, não é? Que é pegas num texto e ele com a inteligência artificial percebe se já existe coisas que tu escreveste que já têm notas. Então ele cria os links automaticamente. Interessante. Uh, isso, isso
isso é interessante. O caso do Logseq, não. É uma ferramenta muito à imagem do Obsidian, não tem inteligência artificial integrada, apesar de que tem o mesmo conceito de plugins que podes instalar e podes instalar um plugin de inteligência artificial. Não tem os 2000 e tal Eu tô vendo plugins que aqui que tem tem 150. Mas eu ia até te perguntar algo. Imagino que você usou um pouco ele. Uhum. Eu tenho percebido aqui, aqui no site, não instalei nem nada, mas pelo site aqui eu tenho visto algumas coisas. Por exemplo, ele fala aqui de localização. Ah, não, é tradução. Eu pensei que era geolocalização. Não tem nada a ver. Mas eu percebi algumas coisas que ele já tem mesmo sem plugins, né? Que é um pouco diferente. O Uhum. Obsidian, ele parece mais cru, né? Raw, assim, bem Uhum. básico. Se você Sim. quiser algo bem básico, use o Obsidian sem plugins. Aqui parece a sensação, pelas coisas que eu vi aqui, só pelo site, porque eu nunca testei, é que ele vai um pouco além disso. Ele já tem algumas coisas além do que o Obsidian tem. Essa impressão tá correta? Sim, não é que tenha muita coisa mais, a diferença é que o facto de ser um outliner Uhum. dá-lhe dá-lhe aqui mais características, digamos assim, para usar como uh, para a própria aplicação ter outras funcionalidades que Ok, não existe no Obsidian. Por entendi. exemplo, a questão. Ele desde cedo tinha propriedades, por exemplo, o Obsidian não tinha, mas ele desde cedo teve essa questão das propriedades, não era preciso usar o FrontMatter, não é? Como no início usava-se o YAML no Obsidian, sempre Uhum. teve as propriedades inline ou O Obsidian é ou através de. muito nerd mesmo. Sim, sim. E ele depois tem, pronto, já tem integrado. Eu acho que quase tudo o Obsidian tem. Eu acho que é Nossa. mesmo algumas coisas que eles trouxeram. Talvez uma das que toda a gente fala muito que queria ter no Obsidian, que o Logseq tem, é os PDFs. Porque eles têm um conceito Ah, de isso eu vi. Eu ia te adicionas falar, anotação em PDF, Uhum. flashcards, tem umas coisas Ah, aqui que eu achei sim. interessante. Tu basicamente fazes highlight dentro de um PDF e ele cria-te um node, não é? Que está associado a esse highlight. Ou seja, depois tu podes, Hum. tem um link, tu clicas e ele abre o PDF nesse ponto. Uau, E, isso é e muita gente muito pede interessante. isto, é muito. É muito Para, interessante. para, eu, Só- eu acho que é a grande diferença de um outliner é nestes pormenores que é tu tens a capacidade de ligar muito mais as coisas. Eu gosto muito de fazer esta comparação de um Obsidian, uma nota é uma molécula. ok, Ok? Tu tens abres uma nota e lá dentro tens várias coisas. Vais adicionando texto, não é? Parágrafos, podes adicionar imagens. Aqui, quando começas a escrever, estás a criar um átomo logo, ok. sabes? Tipo, a base é o átomo. Uh, tu, tu- a molécula ela quase que não é imaginária. Tu estás a criar átomos individuais e depois podes E não tem começar a como dizer criar assim. átomo no Obsidian, né? Você sempre tem que criar nota, não tem outra E, opção. exatamente. Aqui não, aqui podes ter átomos que podes ligar a outros átomos, digamos assim, ou seja, nodes com nodes, podes ligá-los, podes replicá-los quase como uma física quântica, não é? Tu podes ter o mesmo node em vários sítios. O Obsidian tenta replicar isto, mas depois é um bocado estranho, não é? Que é Aham. o embedded. Aqui é mesmo, ele tem basicamente referência à página e ao bloco e tu podes incorporar ou podes dizer, basicamente é o mesmo bloco ou node que está em dois sítios e tu escrevendo num alteras no outro, ou então podes incorporar só a referência e tu vês um espelho, basicamente, não é? Não estás se clicares lá abaixo para o original, tu podes ter estas duas opções de ver em espelho ao ver Ok, se calhar espelho não é a melhor, é basicamente vês uma imagem daquilo e se ok. clicares vais para o original,
ou podes ver a mesma coisa e interagir com o mesmo. E, É, basicamente, o Node está em dois sítios. ok. Acho que o Notion tem isso também, criou até uma confusão quando eles lançaram isso, porque cria um pouco de confusão quando é uma Sim, sim. imagem e quando é o. Agora, vi aqui que há downloads para Mac nas duas versões, Intel e o chip Uhum. da Apple, Windows, Linux, iOS, Android, o que é muito bom, tudo. Tudo bem, é open source, mas não há preço aqui de nada e as pessoas precisam ser remuneradas pelo trabalho. Como eles sobrevivem? Sabe qual é o modelo de negócios Sim, dele? sim. Eles têm o serviço de sincronização, que é Ok, basicamente não está tanto transparente porque ele é através de uma plataforma de, não sei se chama-se Colab ou assim uma coisa, que é basicamente uma plataforma em que tu uh, fazes um donativo de dinheiro ok, e tens o valor mínimo para teres acesso à sincronização são $5 por mês. ok, E aí passas a ter acesso ao sistema de sincronização. Eles ganhavam dinheiro por aí, sendo que nunca pareceu ser que fosse suficiente. Aí é que entrou a questão do financiamento, ou seja, eles basicamente isto distingue completamente logo da opção do Obsidian. O Obsidian sempre teve o foco de nunca de estar ser sustentável através do seu próprio ecossistema e mantendo-se pequeno e uhum, focado nos utilizadores, em que ganham dinheiro através do serviço que eles têm de sincronização, para publicar. O Logseek, ao início, parecia estar aí por esse caminho, sendo que depois parece ter mudado aqui o caminho e ter envergado aqui por uma vertente que é comum no software, de investimento, ou seja, significa que a longo prazo eles vão ter que dar lucro, não é? Vão ok, ter que dar lucro e não sei o que é que vai acontecer. Só sei que só irá acontecer isso depois da versão com o base de dados, a database version for lançada, e aí sim vai começar a haver provavelmente coisas novas ok. a Então surgir. isso ajuda a ligar alguns pontos, especular algumas coisas do porquê, talvez a falta de transparência e talvez porque eles estão indo por esse outro caminho, né? Porque agora vão ter que Uhum. dar satisfação para investidores. Aí já muda completamente as coisas. Eu acho o modelo de negócios do Obsidian muito interessante, porque Uhum. o uso gratuito do Obsidian não interfere em absolutamente nada, não gera nenhum tipo de custo, é zero. Se a Uhum. maior parte das pessoas usar o Obsidian gratuito, diferente do que acontece, por exemplo, com o Evernote, se as pessoas usam o Evernote gratuito, elas estão gerando custos para a empresa de servidores e tudo mais. No caso do Obsidian, o custo gerado para o Obsidian é zero, se a pessoa usar gratuitamente. Eu acho esse modelo genial. Eu até imaginei que eles usassem o mesmo modelo. Eu não consigo pensar em nenhuma outra empresa que use. Não sei se você tem de cabeça alguma dessas empresas que use esse modelo, porque para mim é genial. Eu deixo todas as pessoas usarem. Por exemplo, quando eu comecei a usar, eu usei apenas no Mac e no iPad para testar e usei o iCloud. Eu queria só perceber como era a aplicação, se aquilo fazia sentido para mim ou não. E eu pude testar ela por muito tempo sem pagar absolutamente nada pelo Obsidian. Então, eu acho muito interessante esse modelo de negócios. O Logseek tem essa base. Neste momento, a aplicação, e foi desde o início, também é assim. Ou seja, eu posso usar. Eu acho que só paguei uma vez durante um mês só para testar o Sync. Mas usei sempre o iCloud e sempre gratuitamente e as coisas estavam. Os fecheiros estão na minha máquina e eu usava o iCloud tal como o Obsidian faz. Por isso, neste momento ainda não mudou nada. Ela é assim, tal como o Obsidian, funciona gratuitamente, podes instalar na tua máquina, tem aplicação, E pode usar outras tem. opções, como no caso do Obsidian, para sincronismo, ou só o iCloud? Podes, sendo que no iOS vais ter sempre as limitações, Sim. como eu falei. Mas se usares um Android e usares, no caso do Android, a questão é mais mobile, podes ter o teu próprio sistema de sincronização porque é local. Ok. Basicamente, quando tu inicias, começas.
é local, basicamente. Os ficheiros estão numa pasta exatamente igual. Tu não tens, é o conceito de pastas. Ele cria, internamente, ele cria, penso que seja três pastas, que é a pasta, eu vou estar um bocado de cor Tá bem. porque me lembro, mas é uma pasta que é o Journals, que basicamente Aham. eh, basicamente aparece a timeline, não é? E se tu escreveres num dia, só se escreveres qualquer coisa, ele vai criar um fecheiro desse dia e vai Ok. ser dentro dessa pasta Journals, ok? Depois tem uma pasta que é para fecheiros, que eu acho que chama-se Attachment, e basicamente é tudo o que tu adicionares, PDFs, imagens, vai tudo para dentro dessa pasta. E depois tem outra que eu acho que é, não sei bem como é que eles chamam, mas é as notas. Basicamente vão Ok. todas as páginas. Se criares uma página, ok, que tem esse conceito da página, vai criar uma nota e vai para essa pasta. Mas dentro da aplicação tu não geres pastas, tu não vezes pastas. Porque Ok. o que tu podes adicionar na barra lateral é páginas, basicamente. Tu podes adicionar uns favoritos, páginas, porque não é a ideia dela, lá está, a ideia de um sistema outliner é muito diferente de um conceito como o Obsidian de nota por nota e pastas e essa Ok. estrutura. A ideia é organizar-se de outra forma, é muito na base uh, de links Ok. e backlinks muito Eu forte tenho uma nessa parte. pergunta específica a respeito de PDFs. Fiquei curioso com uma coisa. Você disse que o PDF ele pode fazer um link para o highlight. Então eu estou imaginando que ele cria uma camada em cima do PDF, né? Porque não. Você sabe como isso funciona tecnicamente? Como é esse link para o PDF? Ou eu entendi errado? Tecnicamente, não sei, mas aquilo basicamente ele cria o highlight, cria basicamente o highlight é uma camada que está por cima do É, PDF e aquilo tem um link e basicamente o link tem para um ID que vai aquela apontar para camada aquela. que vai posicionar. Então quer dizer, se eu tiro o PDF de lá, talvez não tenha nem highlight mais, né? Ele talvez seja só o PDF puro. Você chegou a fazer essa experiência ou não? Não. Porque Mas estás a dizer, se tiras o PDF, PDF, como assim? se eu Se tiro, tiras por o exemplo, PDF. se eu arrasto para fora e coloco no meu computador e vou abrir o PDF localmente fora do Logseek, e aí provavelmente ele não vai. Porque aqui no Supernote eu posso fazer marcações no Uhum, PDF, certo? Mas eu já percebi que o que ele uhum, faz é exatamente isso. Todo PDF que eu faço marcações, ele cria um outro arquivo paralelo uhum. ao. Que tem o mesmo nome, acho que com uma outra extensão, alguma coisa assim. Mas eu já percebi que se eu vou ali na estrutura de pastas e excluo esse arquivo, tudo desaparece. E a mesma coisa, se eu arrasto aquele PDF para fora do Supernote e abro ele, não há nenhuma marcação. Porque as marcações, na verdade, estão. É como se fosse uma máscara por cima do PDF. Então eu tô imaginando que deve acontecer a mesma coisa. Se você arrastar o PDF para fora, ele não deve ter nada, deve estar o PDF puro como era originalmente. Porque isso é uma coisa Não, que ao mesmo tempo é interessante, eu não gosto, porque se eu gosto do Supernote para fazer as marcações, mas eu não posso levar o PDF pro Obsidian, porque não vai haver nada. pois eu não tenho a certeza disso, mas suponho que seja como estás a dizer, ou seja, eu não estou a fazer os highlights mesmo no PDF, até porque os próprios highlights que fazes, por exemplo, no Mac, ah, eu não sei se é mesmo, por No exemplo, a Mac fica. funcionalidade fica mesmo Fica para, marcado. mesmo que leias, por exemplo, no Adobe, mudes a aplicação que estás a ler Sim. PDFs, ele vai conseguir ser interpretado, é É, isso. ficava, não sei se ainda fica, mas tanto e o Uhum, Evernote também, por exemplo, tem essa função de marcação. Eu acho que é alguma função do formato PDF que eles usam de pintar mesmo, passar uma cor por uhum. cima daquele. Não sei como é hoje, mas antes ficava a marcação. E não são uma marcação, por exemplo, na época que eu fiz vários testes. Hoje faz tempo que eu não fiz testes disso, que eu não faço.
Mas uma marcação feita no Evernote, eu não poderia, não funciona editar no Mac e vice-versa. Então eles usam alguma tecnologia diferente que não permite que a marcação seja editada e modificada na outra plataforma. Mas hoje em dia eu não sei se isso mudou, isso já faz tempo que eu testei. Porque eu venho procurando uma solução, começa há muito tempo, porque eu queria uma plataforma, eu fazia essas anotações na época no iPad, mas eu queria que eu pudesse acessar essas anotações na plataforma. Quando eu faço no iPad, funciona no Obsidian, porque eu posso abrir o PDF que está na pasta do Obsidian e fazer os highlights usando o recurso da Apple, né? Fazer todas as anotações, porque aquilo ali é gráfico, ele está realmente escrevendo por cima do PDF. E aí, se eu salvo aquilo, quando eu abro no Obsidian em qualquer lugar, ele vai manter todas as marcações. Mas como eu tenho usado o Supernote, não consigo mais fazer isso, porque agora eu perco. Talvez exista alguma forma de colar, né, uma folha em cima da outra. Eu vou até pesquisar isso, porque era algo que eu gostaria. Eu gostaria de manter as anotações em outra plataforma. Nunca é possível ter tudo, como sempre dizemos aqui. Mas é isso, é porque o PDF é um formato, não é? Que é standard. Ou seja, é usado em todo lado, é lido. Sim, Mas manipulação de PDFs parece ser uma coisa muito de uma camada específica. acima e muito específica de cada aplicação. Não é por acaso, por exemplo, aqui o Logseek tem esta funcionalidade, mas o Obsidian já não tem, de ligar Não. uma anotação aqui com um link, não é? Específico. É. E isto faz com que esta aplicação seja adorada, digamos assim, muito por pessoas que fazem investigação, que leem Uhum. muitos PDFs e que gostam de ter esta possibilidade de ligar ideias, basicamente, rapidamente a uma parte específica de um estudo Com certeza. científico, por exemplo, ou de Fantástico. alguma coisa que seja em conteúdo PDF. Isso é uma das grandes funcionalidades que eu vi e vejo muita gente a referir como algo que as atrai e fazem usar uma aplicação como Sim. esta. E uma outra grande diferença que existe aqui para, por exemplo, o Obsidian também que é muito interessante e é um conceito diferente que já o Roam Research usava, que é as tags. eh, Tu tens no Obsidian tens ficheiros e depois tens o conceito de tags, não é? E as tags basicamente é um bocado de texto que está dentro de um ficheiro Uhum. e tu podes pesquisar e vai-te aparecer todas as notas, não é? Que tem aquela tag. E eles aqui no Logseek, o que eles fazem é uma tag, é exatamente igual a uma página. Ou seja, o que ele cria é um ficheiro com o nome da tag. Ok. E, ou seja, quando tu crias uma tag nova, tu basicamente estás a criar uma página. Ou seja, é igual. Imagina que tens. Só para te dar aqui um exemplo. Imagina que isto é neste momento, ok? Depois da base de dados que eu falei no início, por causa disto do conceito de super tags, não sei como é que isto vai ser. Mas atualmente, basicamente, o conceito é: imagina que tu tens a tag tarefa, ok? E tu fazes hashtag tarefa, ok? E tu se clicares nessa tag, tu vais Vai entrar abrir. dentro da página que chama-se tarefas. Tarefas. Chama-se, ok? E basicamente, tu vais ter os backlinks de Ok. todos os nodes, ok? Aqui, esta é a diferença, por exemplo, um, que é muito bom. A grande diferença de um outliner, por exemplo, do Obsidian, é que nos backlinks tu vais ter, vai-te aparecer, por exemplo, o Pi, não é? O elemento, o node Pi, mas depois vais diretamente para independentemente da dimensão que tiver em termos hierárquicos, vais diretamente para o node ou para o bullet point que tem essa tag, vai-te aparecer a linha exata Ok. que tem a tag e Curioso depois tu você podes dizer escrever. isso, porque o Obsidian Publish, de certa forma, funciona assim. Porque se eu tenho uma Uhum. tag no texto, e foi por isso que eu passei até a usar tags no texto que eu não gosto, mas quando eu vou lá no Obsidian Publish eu uso, porque se eu clico na tag no texto, ele abre um pop-up, que é uma janela, com todo. Que é como se fosse essa página que você disse, com todas as notas que tem
a lista e links para todas as notas que tem aquela tag. É super interessante. Mas isso não existe no Obsidian. Eu não posso clicar Uhum. numa tag e ver. Talvez exista um Sim, plugin, né? sim, Talvez haja um plugin que sim. faça isso. Mas no Obsidian Publish funciona exatamente assim. É como se fosse um ficheiro da tag. Só que ele Uhum. abre um pop-up por cima da Uhum. página onde você está. Muito interessante. Sim, o Obsidian faz isso com os links, ou seja, com links para notas e as Sim. notas aparecem os backlinks. Mas aqui a mesma maneira de mostrar os backlinks é diferente do Obsidian porque tu consegues. Ele vai-te apresentar a informação exatamente onde tu colocares a tag, não te vai aparecer ali um monte de texto e ali no meio. Porque o conceito de backlinks de nodes permite isto, permite tu, dentro de uma coisa gigante, ires mais definir hierarquias, percebes? Então ver isso. E o conceito que eu estava a dizer é: se tu, em vez de escrever hashtag tarefas, escreves só parênteses retos tarefas, ou seja, o link para a nota de tarefas, também vai Ah, funcionar. Porque é exatamente a mesma coisa. Ou seja, é um ok. conceito visual apenas. Porque Ok. depois, em termos técnicos e práticos, atualmente é a mesma coisa. Vai passar a ser diferente com a base de dados por causa desta questão que eu estava a Ok. dizer das Então, super tags. mesmo na versão web do Obsidian é diferente disso, porque lá existem duas realidades. Se eu posso criar uma tag chamada tarefas Uhum. e uma página, uma nota chamada tarefas. Muito, muito interessante. O que Yeah. pode acabar criando certa confusão também, dependendo da forma como você está usando o aplicativo. Mas muito Sim, porque interessante. aqui depois é uma questão um bocado mais visual, digamos assim, que é como é que queres usar naquele momento. Preferes usar com um hashtag e queres diferenciar o que é um link de uma página real do que é uma tag em termos visuais no teu texto ou não. Pronto, e isso faz diferença. Depois permite é filtrar quando usas aqui a funcionalidade de pesquisa, não é? Podes criar queries para pesquisar nodes na tua base de dados inteira, permitir este detalhe que é uma tag, visualmente, ele consegue definir que estás à procura mesmo especificamente da tag X, mas também podes usar a página porque vai dar Interessante. igual. Tem duas Né? perguntas. Uma, Uhum, por que não usa o app? E qual é a sua opinião a respeito disso de ter uma base de dados? uhum. Olha, vou começar pela última, que é Ok. relativamente à base de dados. Eu acho que vai potenciar muito aqui a utilização. Quem quiser uma coisa mais complexa, em termos de ligar ideias, pontos e criar estruturas mais complexas, até para, por exemplo, gerir projetos, gerir estados das coisas, não é? Porque depois vais poder definir estados in progress. As tarefas até já vêm com essas propriedades, eles vão definir por defeito, dizer backlog, quase como um Hum, Kanban, estás a ver? É aham. tu defines, e isso já vai vir incluído e vai permitir aqui, por exemplo, teres muita informação, porque uma das grandes diferenças é como a base é atómica, tu quando cresces, por cada bullet point que adicionas, estás a adicionar um ID, isto cresce muito rápido e torna-se muito mais lenta a pesquisa, por exemplo, do que é atualmente no Obsidian. O Obsidian é uma aplicação muito rápida. O Logseq é conhecido por quanto mais informação adicionar, mais lenta fica a Ok. pesquisa da informação e a própria aplicação, porque tem que fazer esta conversão de nota, depois ir aos nodes e cada node ser Uhum. um ID e e isso torna a aplicação a pesquisa mais complexa e mais pesada. É, E esta base de dados vai resolver esse ok. problema, ou seja, aí vai ser muito interessante nesse aspecto. Porquê é que eu não uso esta aplicação? Inicialmente, quando apareceu o Rumor Research, eu achei muito interessante o conceito de outliner. E eu gosto muito, já falei aqui Sim. da- do workflow e por ser outliner.
eu sinto que quando uso um outliner, escrevo mais, digamos assim. Não propriamente escrevo mais conteúdo ou coisas Usa mais o aplicativo. mais. Uso mais no sentido de, por exemplo, para fazer journaling, tenho Uhum, mais essa coisa de escrever, por exemplo, o que acontece no meu dia, porque é muito, torna-se mais fácil e porque como tem esta coisa de bullet points, acho que é uma forma como o nosso cérebro trabalha também, uhum. aqui de ponto por ponto, não é? Específico. Em termos de ideias, Uhum. sim, em termos específicos. Aqui a questão é que depois visualmente eu sentia que às vezes tornava-se complexo, sabes? Porque quando eu precisava de informação e se eu começasse a usar alguma hierarquia, aquilo torna-se complexo, porque depois de repente tu entras e vês, tens que fazer. Imagina que fazes muitas indentações, começas a entrar numa camada mais abaixo e depois acho que torna-se Um complexo labirinto. para o dia a dia. Acho que sim, acho que essa era depois acho que a dificuldade que eu tinha de manter um sistema dentro de uma aplicação destas. Porque quando abres uma nota, não é? É uma nota, é tipo, Uhum, sabe, tu entras quase como numa caixa. E uhum. aqui torna-se muito mais amplo, porque lá está, como estás no meio de vários átomos, estás a É ver? Estás a ver liberdade, vários átomos e liberdade depois. demais. Eu acho que o que algumas pessoas chamam de restrição, aí voltando ao Evernote, que ele restringe em tantos aspectos o uso, acho que algumas pessoas ficam incomodadas com a restrição. Até eu, acho que todos ficam, porque afinal de contas tá restringindo, tá impedindo que eu faça coisas. Mas, por outro lado, ser restrito impede que eu perca informação ou que eu crie coisas excessivas e desnecessárias, que é um problema do Obsidian também. Então eu tenho sempre que me controlar. Acho que o sistema que eu criei ajuda, porque eu fico sempre tem que fazer encaixar dentro daqueles ambientes mas é muito fácil você criar uma pasta, subpasta, subpasta, subpasta. Não é difícil fazer isso no Obsidian e se perder ali naquele mar de informações. Uhum. Então acho que ser limitado também é bom. Acho que tem o seu lado positivo. Sim. Mas sabes que eu até olho para o Logseek e vejo como muito mais limitado nesse sentido, porque Ok. tu não podes criar um texto inteiro, sabes? És obrigado a usar bullet points. É tipo, tu introduzes cada linha é um ponto, é uma ideia. Isso E é se depois muito. também a usar no dia a dia, se quiseres escrever um texto, imagina, esse texto vai estar num bullet point, não é? Ou ser vários bullet points e das coisas que me fez pensar mais foi mesmo quando eu olho para os fecheiros. Basicamente nunca tinha um fecheiro com texto corrido, ou seja, olhar para o fecheiro mesmo nativo, ok? Ou seja, o Markdown, o fecheiro no sistema de fecheiros e abrir esse documento, não é? Esse fecheiro no editor. Aquilo basicamente tens traço, e depois tens, às vezes, se tiveres links, basicamente vai ser um link markdown para um ID, ok? Basicamente vai ser um número Hum, assim muito estranho, porque é o ID do node que ele está a apontar, ok? E tu não consegues, e este acho que é um ponto fraco, não consegue, enquanto não. Não, na verdade, tu consegues sempre fazer a pesquisa do que está ali em termos de texto, não é? Foi aquilo que uma vez falei contigo, que é basta pesquisar o texto e ele sim. vais encontrar nos fecheiros. Mas aparece uma ideia basicamente que aponta para um node. E esta questão visual, ou seja, sempre que escreves, seres obrigado a teres de escrever em bullet points, foi um ponto que eu não gostei tanto. E foi, por Uhum. exemplo, o que me fez gostar mais do Reflect, que é, por defeito, escreve bullet points, mas ele não é node-based. Uhum. É texto corrido, só tens visualmente, estás a ver bullet points, e ele tenta nos backlinks simular o que o Logseek também faz. Porque também, só para dizer uma das coisas, por exemplo, que atrai muito para quem gosta muito de backlinks no Logseek, é que os backlinks no Obsidian acho que são fracos. Tipo, aquilo aparece ali, aquela informação, às vezes nem percebes muito bem o contexto. Uhum. E depois aparece uma lista enorme.
em aplicações destas, todas as zonas E é feio. de backlinks, Eu não sim, gosto. sim, é feito. Sim. E aparece-te um filtro e tu podes filtrar por coisas, ou seja, o próprio sítio de referência, que é os backlinks, permite filtrar por coisas que tu tenhas nas pastas, tags ou links, e tu podes dizer assim, quer dentro destes, quer todos que sejam que o pai, basicamente ele aparece de vários e é só clicar e dizer quero este, ou não quero que este apareça. Podes fazer um note, sabes? E é só a Aham. base de cliques, basicamente, incluir ou não incluir um, na É, parte backlink, ou seja, essa parte backlink isso é acho que funciona interessante. muito melhor numa aplicação de nodes, não é? Aham. De outliner. Interessante. Por ter esta unidade mais pequena, consegues filtrar de uma maneira mais precisa. Um, e isso era uma coisa boa. É outra coisa que eu gostava muito. Isto só para não falar porque é que eu falei do que é que não uso, mas porque é que também me atraía muito esta aplicação para usar. Era não ter que gerir pastas. E acho que isso Ok, é muito interessante. Ou seja, a tua organização ser baseada em links apenas. ok. Basicamente, quando precisares, numa pesquisa, vais encontrar as referências através dos backlinks, porque os backlinks funcionam. No Obsidian, eu sinto que os backlinks não funcionam. Aliás, eu tenho na minha, por defeito, desligado de aparecer Eu backlinks também. nos documentos, porque não gosto da forma como Sim. aquilo aparece, nem acho muitas vezes útil. Não, nem, Na nem forma é como o Obsidian. intuitivo. Parece estranho aquilo. Você encontrar alguma coisa ali é muito estranho. Não é bom. Mas, de novo, no site funciona bem. Fica só uma lista simples. No site é Uhum. bonito, é uma lista e pronto, não tem nada. Eu não sei. Talvez eles devessem trazer algumas coisas do Obsidian Publish pro Obsidian. Ou criar um plugin Obsidian Publish for Obsidian. Acho que sim, acho que eles precisam, pode ser que melhorem no futuro. Oh, na verdade, eu acho que o que vai acontecer é com as propriedades e com aquilo que eles querem desenvolver de uma espécie também de base de dados, não é? No Aham. Obsidian, de ter visualizações, diferentes visualizações do teu conteúdo, aí sim podes filtrar e encontrar coisas de outra forma. No caso do Logseek, o sítio onde tu vais fazer mesmo muitas vezes esta pesquisa é através do que eles chamam linked references, que são os backlinks, e tu lá consegues ver, e é muito interessante, porque imagina que tu tens um, 4 níveis, não é? E ele só te vai apresentar, imagina que tu fazes uma tag no último nível, no quarto nível, ele só te vai apresentar o Uhum, primeiro nível e o último, uhum. ok? Mas imagina que no segundo nível tinhas posto um link ou uma tag. Ele também vai te surgir para tu poderes filtrar, porque há relação entre Ok, pais e filhos em termos de notes. E isso dá-te interessante. um poder muito, muito grande de pegares naquela informação e manipulá-la. Pronto. Agora, eu acho que torna-se se começar a crescer muito, pode se tornar mais complexo visualmente, na minha opinião, visualmente Ok. de olhar para as coisas. Não é tão clean como uma nota com texto, e quando precisares vais aos backlinks e vês, ou seja, ideias atómicas, digamos assim, Uhum. um É, texto numa nota só. Acho que torna-se às vezes visualmente mais calmo, mais sim. intencional uh, do Eu que, acho, do eu que acho. numa aplicação Não destas. sei, talvez seja porque na nossa vida tudo tá em páginas, né? Talvez seja você vai olhar uma página de um livro, vai olhar uma página de um documento, vai olhar, não sei, talvez nosso cérebro ele esteja fixo nessa ideia de páginas, que é um conceito inventado, não existia isso antes, então não quer dizer que você não possa pensar diferente e fazer diferente, mas eu acho que porque tudo está neste formato, até a tela, o ecrã é uma página, né? Eu abro aqui, é uma coisa imensa, um tablet, Uhum. tudo é uma página, né? Então acho que nosso cérebro ele tá habituado a isso. Acho que fica difícil mesmo pensar em
começar pequeno. Eu acho que você tem razão. Fazer o texto todo e a tecnologia converter o texto em ideias menores faz mais sentido, eu acho que, do ponto de vista estrutural para o mundo. Assim, né? Eu escrevo um texto inteiro e a própria tecnologia converte aquilo em partes que podem ser reaproveitadas em outro lugar. Agora, ter que escrever a parte, pensando no todo, acho que é um pouco confuso mesmo. Acho que confunde Uhum. a nossa forma de Sim. estruturar as coisas. Eu acho que o Outliner é uma ferramenta espetacular para fazer um brain dump, ou seja, Uhum. deitar cá para fora, mas depois usar informação, manipular às vezes. Manipular não vou dizer porque isto até pode ser contraintuitivo, porque realmente aqui, como é ao Node, até podes manipular muito mais, Uhum. mover mais facilmente. Mas depois criar e usares aquilo no teu dia a dia, É. acho que torna-se um bocadinho mais complexo visualmente e mais pode complicar a Sim. forma como olhamos para a informação. Enquanto que quando é só uma página, pronto, não existe se calhar este potencial todo de ligar e a parte do gráfico, não é? Que é o gráfico no Logseq, por exemplo, é uma coisa muito interessante, porque realmente tens aqui a questão dos nodes a ligarem-se uns aos outros, não é? Os átomos ligarem-se uns aos Uhum. outros. Muito interessante mesmo. Um, mas eu acho que essa é a grande diferença. Acho que é muito bom para tu colocares a informação, depois trabalhares essa informação, teres um fecheiro com uma nota com a informação guardada e facilmente tu entras e vês aquela informação. E o outro eu acho que é mesmo muito bom para deitar cá para fora. Por isso que digo que usava muito, porque era muito fácil escrever bullet Sim. points, coisas que acontecia no meu dia. Pronto. Na verdade, dá para simular isso no Obsidian, Sim. não é? É. Eles têm o outliner, dá para usar, Uhum. mas depois na prática não é assim Não. O que eu fiquei. igual. Na verdade, o que eu fiquei curioso mesmo foi com as marcações do PDF. Talvez eu até instale aqui para testar. Uhum. Eu fiquei curioso com isso, achei bem interessante. Mas ok. Acho que já falamos muito sobre ele. Se não, Já, vamos. já. Só quero adicionar uma coisa. Tu Adicione. podes fazer visto que tu não usas o sync tu usas o teu próprio sistema de sincronização, tu podes usar basicamente o Logseq com as notas do Acho que você Obsidian. já tinha me dito isso. Qual é que é? Sim. Só que existe o problema, Ah. que é que como o Logseq não tem conceito de pastas, ele cria a Ah, sua própria estrutura, tu terias que usar a versão a do estrutura Logseq deles. deles para ele reconhecer e poderes usar. Há muita gente que tentou criar um sistema que usava os dois por causa destas duas vantagens. Sim, E eu é muito. tentei isso também, mas não tive, não tive muito sucesso, até por incompatibilidade às vezes Da de estrutura. links, não é? A estrutura fica. Sim, da estrutura. Legal. Interessante. Ok, mais alguma coisa, Ivo? Acho que está. Foi assim, acho que é interessante pensar nisto. Já falámos aqui muito de outliners, mas este aqui acho que é, 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 é diferente por ser uma aplicação que também é open source, está Isso aqui é muito bom, é. próxima do conceito do Obsidian. E ouvi, acho que também queria trazer Sim. isso. Ouvi muita gente a queixar-se e algumas aparecem até com interesse em criar um fork, porque o fork basicamente é criar um projeto paralelo. Como isto é Aham. open source, porque é que a pessoa pode pegar nisto Sim. e fazer outra coisa semelhante ou igual? E aparece a ver aqui pessoas até interessadas, se calhar, em um dia surgir aqui uma versão um bocadinho diferente, continuar com os Ou fecheiros locais. sim, ou quando chegar a base de dados, manter um fork que seja os ficheiros locais. Provavelmente isso vai acontecer. É possível, é possível, é possível. É possível. Ok, obrigado por mais essa conversa. Muito boa. Obrigado. Um abraço. Boa.